Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a, os diferentes graus de infectividade das variantes em relação ao vírus original. Tá? Então, o que é uma variante? É uma mutação. É uma modificação que ocorre ao acaso nos vírus e que vai conferir uma vantagem adaptativa para aquele vírus. Então, o que eu estou falando aqui? Da teoria do Darwin de evolução. Né? Quando a gente pensa em evolução, a palavra usada coloquialmente, a gente está sempre pensando numa situação de melhora. Né? Vamos melhorar e tal. Vamos evoluir. Mas a evolução do ponto de vista de Darwin não é bem isso. Tá? Embora ela confere adaptação. Então, vamos imaginar aqui outros animais. Assim. A girafa que tem lá o pescoço, bem esse segundo grau aqui. A girafa tem um pescoço grande, né? Por que aquela girafa foi desenvolvendo aquele pescoço grande ao longo do tempo, em várias gerações? Porque apareceu uma que tinha um pescoço um pouco maior que as outras, por acaso, e ela começou a ter mais vantagem, porque ela conseguia alcançar galhos mais altos e comer mais. E aí o filho dela nasceu com o pescoço grande também, porque ela foi tendo vantagens adaptativas para aquilo. E cada vez que aparecia uma com o pescoço maior, ela tinha um pouco mais de vantagem. Tá? Então, por exemplo, animais de maior porte na África. Eles são menos predados por leões. Então, é muito melhor você ser um elefante gigante na planície da África do que você ser um elefante pequeno. É muito mais fácil um leão matar um elefante pequeno do que um grande. Então, os que são grandes por natureza, eles vão se estabelecendo. Tá? Então, ali, ao acaso, aparece com aquela característica e o meio seleciona. Então, você tem mutações ao acaso e uma pressão seletiva na direção de escolher, entre aspas, aqueles seres que são mais adaptados àquele ambiente. Tá? Isso acontece também em vírus. Então, qual é a vantagem do vírus? O que o vírus faz da vida dele? O vírus se multiplica. A única coisa que um vírus faz é se multiplicar. Tá? Então, o vírus fora de um organismo, ele não tem nem atividade metabólica, né? Ele é inerte. Você põe um vírus assim num ambiente, ele não se mexe, não faz nada. Ele é um material inerte. Quando ele entra numa célula, quando ele conecta numa célula e injeta o DNA dele ali, ele prolifera. Tá? Então ele multiplica, faz várias cópias dele mesmo. Então, qual é a vantagem evolutiva? Como um vírus vai se tornar mais bem sucedido? Aumentando a capacidade dele de se contaminar, de infectar pessoas. Tá? Então, o que acontece? A gente tem um vírus, uma infecção, uma pandemia, que está absolutamente fora de controle no mundo, que infectou milhões de pessoas e que infecta centenas de milhares de pessoas todos os dias. Essas infecções vão fazendo, quando o vírus entra no ser humano, ele faz cópias dele mesmo, né? Quando ele faz cópias, eventualmente acontecem erros no DNA, que é o que a gente chama de mutações. Esses erros podem não ter nenhuma significância, agora eles podem acontecer por acaso em regiões do vírus que fazem com que ele se torne mais fácil a infecção. Então, por exemplo, essas mutações que aconteceram tanto na África, quanto no Reino Unido, quanto em Manaus, mudaram a agulha do vírus, que é aquela parte que ele injeta o RNA na gente. Então essas modificações na agulha fazem a agulha ficar mais efetiva. Ela se gruda mais mais efetivamente na célula humana e injeta o DNA dela com mais efetividade. Então quando essa mutação acontece ao acaso, obviamente vai haver uma pressão seletiva para que aquele vírus vire dominante. Porque, digamos, enquanto um vírus normal precisa, sei lá, de uma carga viral de 1 milhão de vírus para infectar uma pessoa, estou dando um chute aqui total, tá? Mas vamos botar uma carga viral de 1 milhão de vírus para um conseguir entrar e causar infecção. Essa talvez com 100 mil vírus consiga fazer já uma infecção. Então, ao longo do tempo, vai haver uma pressão seletiva para aquele vírus virar dominante. Ele vai se espalhando com mais rapidez. Tá? Então, essas mutações são absolutamente esperadas que aconteçam, mas são absolutamente perigosas, porque apesar de a gente não ter visto maior chance de morrer depois de você ser infectado, imagina o caos que é para uma população ter uma doença que se dissemina com muito mais rapidez. É por isso que a gente está vendo esse colapso na saúde de Manaus e muita gente morrendo. E morrendo não só de coronavírus, porque muita mais gente se infecta, mas morrendo porque o sistema de saúde não comporta essas pessoas. Então a gente está vendo pessoas morrerem com falta de ar, sem oxigênio, na fila. E aí a gente pode depois, se quiser, comentar a total responsabilidade do governo federal, estadual e municipal nessa tragédia, que é não comportar esse número de pessoas e não fazer medidas corretas de distanciamento social, quando a gente sabe que tem uma variante mais grave. Tá? Quando você vai morrer de outras doenças também. Porque quando você colapsa o sistema de saúde, na hora que o cara tem um infarto, ele não tem leito. Ele vai morrer de infarto. Tá? Então,
que é o que a gente tem um conceito de sindemia hoje, né? Que é as pessoas morrem de Covid e as outras pessoas morrem de outras doenças que poderiam ser curadas porque a capacidade hospitalar está toda empenhada no combate à pandemia. Tá? Então, são variantes extremamente catastróficas. Tá? Mesmo que elas não matem mais proporcionalmente, elas vão matar mais de maneira absoluta porque vão infectar muito mais pessoas. Tá? Então, isso que é a variante e por isso que a gente tem que ficar extremamente atento a isso. Tá? São preocupantes. Essa variante de Manaus já está no Brasil inteiro. A variante do Reino Unido já foi detectada no Brasil também. Temos que ficar extremamente vigilantes. Se a gente não vacinar as pessoas rapidamente, que eu acho que não vai acontecer, pode ter um problema gravíssimo esse ano, muito pior do que em 2020. Como eu já falei antes em outros vídeos, para quem quiser ver lá no dia 21 de dezembro, que foi a última live que a gente fez sobre Covid. Eu já previa que esse ano 2021 vai ser um ano pior que 2020. Então, cuidado aí com isso, tá, gente?